6 em João 14. Maravilhoso Deus. João capítulo 14. Nós vamos ler até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Até aqui, queridos. Soberano Deus, eterno Pai, nós continuamos na Tua presença. Ei, continuamos em Tua presença, Senhor. E eu, Senhor, preciso falar do Teu amor, da Tua graça. Preciso falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu tenho certeza que tem testificado com o coração dos puros, com o coração daqueles que Te amam, com o coração daqueles que querem fazer a Tua vontade. Ah, Deus, usa a minha vida. Eu não sou nada, Pai, eu não sou nada, não sou merecedor, sou um pecador, mas eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Não ouça o que estão falando para ti, que você não merece, que você não está no lugar que deveria estar. O Senhor está dizendo: vocês estão no lugar que eu vos chamei. Ouçam a minha voz, assim diz o Senhor. Ouçam a minha voz. Eu sou um bom pastor. Eu sou um bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas só as ovelhas do Senhor, viu? Glórias a Deus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratas, sejam gratos diante de Ti, meu Deus e Rei meu. Aleluia. Pode se assentar. Amados irmãos, o Evangelho de João é maravilhoso. É maravilhoso. Ele é diferente dos outros. Ele tem características diferentes. Ele conta poucos milagres, mas João foi tocado por Deus, pelo Espírito Santo, inspirado para colocar no seu Evangelho as melhores mensagens de Jesus. Você não vai encontrar essas palavras do capítulo 14 nos outros evangelhos. Você não vai encontrar o capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Quem permanecer em mim e eu nele, vocês pedirão o que vocês quiserem, vos será concedido. É uma intimidade tão grande, é algo assim sobrenatural, que só aqueles que desejam mesmo, só aqueles que buscam, entendem essa palavra. Se você não deseja Deus, se você não quer saber das coisas lá do alto, das coisas espirituais, você nunca vai entender as palavras de Jesus, porque Ele mesmo disse que quem o revela é o Espírito Santo do Pai.
é o Espírito Santo de Deus. O Evangelho de João é diferente. É um Evangelho que é teológico, é um Evangelho que tem uma mensagem. Já começa dizendo: no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. A Trindade, como no princípio, como você vai ler lá em Gênesis, a Trindade operando, Elohim, você vai enxergar também aqui no Evangelho de João, no Novo Testamento. E o texto que nós lemos, o capítulo é maravilhoso. Quem já leu, releia sempre. Na oração que nós tivemos ontem, foi ontem que nós estávamos na oração, né? Na casa da nossa irmã Marilda. Sexta, desculpa. Nós estávamos ali, irmãos, e o Espírito Santo nos trouxe ali algumas... Sempre nós falamos: mas quanta revelação, quanta... Mas é verdade. Às vezes você lê um texto e você não enxerga aquilo que você está enxergando naquele momento. Isso é revelação, porque a palavra do Senhor está falando com você. Ler somente, passar os olhos, não é assim que nós temos que fazer. Nós temos que orar antes de ler. Eu reconheço aquilo que o Eldo está fazendo, de colocar ali no grupo que ele tem, ou nos grupos que ele está espalhando aí a palavra do Senhor. Mas não é somente isso, não é somente ler, não é somente pegar ali o celular e ler, não. É pedir: Senhor, fala comigo, eu quero transformação, eu quero mudança, eu quero entender a tua palavra. Porque Jesus disse: pela minha palavra vocês já estão limpos. É pela palavra, o Senhor nos limpa. É a palavra que vai entrando dentro de você. Por isso que existe um título de um livro que chama Coma Este Livro. Coma este livro. E o autor está falando da palavra. Eugene Peterson, se você lembrar, compra esse livro. O título é Coma Esse Livro. E no capítulo 14, vamos lá, vamos meditar naquilo que o Senhor Jesus está falando aqui, nesse capítulo. Em primeiro lugar, as aflições da vida não devem abalar a nossa confiança em Deus. Os momentos de tristeza, as tribulações, as angústias, não devem abalar a nossa confiança em Deus. É isso que Jesus está dizendo no verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O que Jesus está falando aqui, em outras palavras? Não fiquem perturbados, não fiquem abatidos, não fiquem com o coração triste por causa das situações do dia a dia, por causa de sonhos que ainda não se realizaram, por causa de nãos que nós recebemos muitas vezes em muitos lugares, por causa de um filho que está passando um período difícil espiritualmente falando. E aí você vai me dizer: pastor, mas o período está longo. Jesus está dizendo hoje para você: não fique perturbado o teu coração. Não fique perturbado, que não fique o teu coração perturbado. Essa palavra esse primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção. Jesus está dizendo, está falando para os seus discípulos, mas ele sabia, ele tinha certeza que essa palavra chegaria até o teu coração, chegaria até nós hoje. Por isso que ele falou, por isso que ele profetizou: não fiquem tristes, não fiquem perturbados. O que diz o Salmo 103? Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus. Espere em Deus. O que acontece ali naquele salmo? O salmista, Davi, está falando com a sua própria alma, com a sua consciência, com a sua mente. Ele está mostrando, ele está falando consigo mesmo, dizendo: vou aumentar um pouquinho aqui. Aquilo que está acontecendo agora vai passar. Aquilo que está acontecendo na sua família, aquilo que está acontecendo na sua vida profissional, é apenas um período. O Senhor está dizendo: se você
não desanimar, se você não baixar a guarda, se você não parar de clamar, se você não parar de orar, vai passar. É um período de aprendizado. É um período de aprendizado. O Senhor está dizendo: eu estou convosco. É a promessa do Pai. Creia nessa palavra. O Senhor está conosco. Às vezes, queridos, nós colocamos algo no nosso coração e nós confundimos o sentimento, vamos dizer assim. Nós temos tanta certeza de que aquilo que nós estamos planejando, de que aquilo que nós estamos sonhando, às vezes nós criamos uma expectativa tão grande em algo que está no teu coração. Eu não estou falando aqui de promessa de Deus, não, vou chegar lá, mas deixa eu explicar isso. Às vezes nós criamos expectativas, mas elas são nossas expectativas. Nossas expectativas. Eu estou dizendo o que acontece comigo e o que aconteceu comigo. Eu já criei expectativas, eu coloquei no meu coração, mas eram os meus sonhos. Não eram os sonhos que o Senhor estava colocando no meu coração. Eu desejava aquilo. Mas é bom, é plausível, tudo bem, ainda que seja aos olhos humanos, aos meus olhos, estava tudo certinho, tudo planejado. Eu fui, eu profetizei, eu falei, eu determinei, só que não era a vontade de Deus. Não era. Isso é desculpa para o fracasso? Não, não é uma desculpa para o fracasso. É o Senhor dizendo a mim e a você: eu tenho planos maiores. Eu tenho planos maiores. Quando o povo judeu voltou do exílio, o Senhor deu ordem: eu quero que vocês reconstruam o templo, os muros, a cidade de Jerusalém. E qual seria o maior sonho da maioria das pessoas que voltaram do exílio? O maior sonho talvez não fosse primeiro erguer a casa do Senhor, mas eles estavam preocupados com as suas casas, com os seus desejos. E é normal? Claro que é normal. Nós ficamos preocupados com as nossas casas, com os nossos sonhos, e eles fizeram isso. E aí Deus usou o profeta Ageu para dizer ao povo: olha, vocês, vou colocar com as minhas palavras, vocês estão preocupados com as vossas casas, e a minha casa está vazia. A minha casa, ela está lá em ruínas ainda, espiritualmente falando, ela está em ruínas, ela não começou a ser edificada. O que Deus estava falando para aquele povo, estava falando para nós hoje, queridos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Por que nós temos tanta dificuldade para entender essa palavra? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E todas as coisas que Jesus fala em Mateus capítulo 5, 6 e 7, tudo aquilo que ele fala em relação à provisão, ele diz assim: se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Serão acrescentadas essas coisas que eu tenho vos falado. Quantas vezes nós precisamos falar isso, queridos? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Tenham essa motivação no coração: Senhor, eu quero trabalhar no teu reino, eu quero fazer a tua obra. Eu, Senhor, fui chamado, eu tenho certeza desse chamado. E por que eu coloco as minhas coisas em primeiro lugar e não coloco o reino de Deus? Sempre o resto é para o Senhor. Está sobrando aqui um sapato velho furado, vou levar para a igreja. Tem um móvel todo quebrado, tem aquilo, vou levar para a igreja, vou levar lá para o sítio, vou levar. Por quê? As piores coisas. Malaquias, o contexto de Malaquias
O profeta estava dizendo ao povo: vocês trazem para mim, naquele contexto, animais defeituosos. Ou, em outras palavras, vocês estão trazendo o resto, eu não aceito, assim diz o Senhor. Eu não aceito. Quando recebe o salário, não faz, não estou falando para todas as pessoas não. Quando recebe uma importância, não faz questão de agradar a Deus, de separar a porção e entregar nas mãos do Pai, nas mãos do Senhor ou do sacerdote. Eu não estou falando para você entregar aqui não, mas entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta, entrega as tuas primícias, porque o Senhor se agrada quando você pega o teu melhor tempo, o teu melhor, aquilo que você faz de melhor. Qual é a tua profissão? Faça isso para a glória de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não confunda, queridos, que é só aqui não. Não confunda não, aqui o Senhor nos prepara. Eu tenho falado isso com vocês. Aqui o Senhor está nos ajudando, está nos auxiliando, está colocando palavras no teu coração. É o alimento que você recebe. É o alimento que você recebe. Uma vez um homem falou, conversando com o outro, dizendo: há 30 anos eu vou nessa igreja. Há 30 anos eu ouço sermões. Mas engraçado, eu não me lembro do sermão da semana passada. Não me lembro. Aí o outro disse: olha, há 30 anos também eu como, eu almoço, eu me alimento, mas eu não me lembro do que eu comi na semana passada. Mas eu sei que me alimentou. Eu sei que foi alimento para mim. No mundo espiritual também é assim. Venha se alimentar. Não fique na tua casa, venha se alimentar, porque você vai receber forças para sobreviver na semana que vem. A semana que vem chegando. Venha se alimentar. Você pode não lembrar de toda a palavra, de todo o louvor, mas aquilo entrou em você. As palavras elas vão entrando, e a palavra do Senhor diz que ela é viva. Ou seja, ela caminha dentro de você, mexendo na tua alma, mexendo na tua mente. A palavra vai te constranger. A palavra ela é maravilhosa porque ela vai te fazer lembrar. O Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar dessa palavra que você ouviu. Receba essa palavra no teu coração. Receba, porque ela é palavra de vitória. Ela é palavra que vai te levar a lugares que você nem imagina, porque você está se alimentando. Você está se alimentando. Não fique perturbado. Não fique perturbada. O Senhor está dizendo: eu ainda reino. E aqueles que são meus servos verão a minha glória. Em segundo lugar, queridos, no céu há muitas moradas, segundo Jesus, mas não há lugar para todos. Você entende isso? Ele está dizendo aqui, olha, no verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele diz aqui: há muitas moradas. E na ceia, lá em Mateus capítulo 26, ele diz assim, relembrando o que nós falamos aqui no domingo passado: este é o meu sangue, derramado em favor de muitos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Para quem essas moradas são? Para os muitos que ele derramou o sangue. Amém? Amém? As moradas são para os muitos, as pessoas pelas quais ele derramou o seu sangue. Por que isso? Apocalipse capítulo 22, no verso 15 diz assim: ficarão de fora. Ficarão de fora da onde? Da morada, exatamente. Ficarão de fora da morada.
celestial. Ficarão de fora os cães. Na tradução Almeida, cães simboliza aqui ladrão, bandido. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ficarão de fora das moradas aqueles que amam, só aqui no final, relembrando, porque você pode não estar dentro do contexto dos outros que eu falei aqui, dos ladrões, dos feiticeiros, dos impuros, dos assassinos, dos idólatras, mas aqueles que amam a mentira também ficarão de fora. Amam e praticam a mentira. Quem é o pai da mentira? Ele mesmo. Falaram até baixo aqui. Diabo. Eu pergunto à igreja: existe mentirinha? Existe mentirinhas? Falem a verdade. Falem a verdade. Porque senão nós entraremos nesse contexto daqueles que amam e praticam a mentira. Tem pessoas que mentem, queridos, e pensam que estão falando a verdade. Elas acreditam tanto na mentira. A mente trabalha de uma forma tão intensa. É o que Paulo, em outras palavras, chama no capítulo 1 de Romanos: a mente cauterizada. Ela não dá lugar àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Não dá lugar. Ama e pratica a mentira. Outro dia eu conversando com a minha filha, ela disse: pai, isso. Eu falei: é verdade isso que você está falando? Não, é que o a e a. Quando vem gaguejando, aí eu falei para ela assim, olhei nos olhos dela e falei assim: ó, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ela olhou para mim e falou assim: pai, mas que é isso? Você está me mandando para o inferno? Eu falei: não, você está indo sozinha. Ninguém manda ninguém para o inferno. As pessoas vão por causa das suas atitudes. Amém? Eu tenho que falar de alguém da minha família. Em terceiro lugar, queridos, Jesus voltará e levará a sua igreja. Ele voltará e levará a sua igreja. Tem um louvor antigo, Luiz de Carvalho, que diz assim: o rei está voltando, o rei está voltando. Só os mais antigos sabem. O meu nome a chamar, o rei está voltando, Senhor. O rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Jesus voltará. Ele prometeu, queridos. Ele prometeu aqui no verso 3, olha o que ele disse: e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também.
Olha que promessa. Isso tem que estar no teu coração. Você tem que falar isso como Deuteronômio capítulo 6. Isso tem que estar na tua mente. Isso tem que estar incrustado dentro de você. Isso não pode sair da tua mente. Jesus voltará. Jesus voltará. E Ele vai te levar para o lugar onde Ele está. Ele vai ceiar contigo, porque Ele prometeu: eu não vou mais beber no dia da ceia. Eu não vou mais beber desse cálice aqui, mas eu vou beber com vocês lá na glória. Eu vou esperar por vocês lá na glória. Eu voltarei. Eu voltarei. Ele voltará. O Senhor voltará. Eu tenho uma ideia diferente de arrebatamento. Eu não acredito nesse arrebatamento que é o conceito mais aceito, principalmente dentro do pentecostalismo. Porque o que diz esse conceito que é interpretação de textos bíblicos. Se você crê assim, fique à vontade, né? Porque é uma questão de visão, né? de conhecer o texto bíblico e interpretá-lo. Mas como eu penso, queridos, que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. A igreja vai passar. Isso eu penso. Não repito, é uma interpretação minha e de alguns que entendem assim. Eu creio que a igreja passará pela grande tribulação. Porque uma interpretação diz que a igreja será arrebatada. E na terra acontecerá a grande tribulação, ou pelo menos o final dela, os 3 anos e meio, como diz no livro de Daniel. Mas Mateus 24 precisa ser bem estudado. O livro de Daniel, o livro de Apocalipse precisa ser bem estudado. Nós não temos certezas de como serão os acontecimentos pensando cronologicamente, mas historicamente. Por isso que eu digo que a igreja passará pela grande tribulação. Historicamente, a primeira igreja passou pela grande tribulação, que foi cíclica, momentos de perseguição, mas a igreja passou. E eu tenho isso comigo, penso que a igreja, ela passará pela tribulação. E como fala em Tessalonicenses, como fala em outros lugares, em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, ao som da trombeta, Jesus aparecerá nos ares e levará o seu povo, os seus escolhidos. Uma outra oportunidade eu quero falar mais sobre isso, mas é por isso que nós temos que estar sempre preparados. Ontem nossa irmã pregou sobre as 10 virgens. É mais ou menos nesse contexto. Vigiai e orai. Vigiai e ficar esperto, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós não sabemos, mas nós sabemos que Ele voltará. Amém. E tem ainda uma outra questão. Nós não sabemos o dia que Ele voltará para mim. Nós não sabemos o dia que eu vou me encontrar com Ele, que o meu espírito, que o teu espírito vai se encontrar com Ele. Nós não sabemos o dia da nossa morte. E o Senhor, Ele vem recolhendo a sua igreja nas gerações, nos tempos. Por isso que Ele disse: não fiquem preocupados, não fiquem preocupados com o tempo. Não fiquem preocupados, não fiquem especulando. Quantos irmãos aí na história da igreja já marcaram a data da volta de Jesus? Outros já ficaram doidos. Olha, em 99 para 2000 vai acontecer. É mudança. Os computadores ficarão loucos. O fim do mundo vai acontecer e não acontece nada. Então, quando nós cremos que Jesus voltará, nós sim esperamos Jesus nas nuvens. O apóstolo Paulo diz que o espírito daqueles que morreram, eles encarnarão num corpo glorificado. Não me pergunte como Deus vai fazer isso.
Não me pergunte. Mas o teu espírito voltará e encarnará. Não reencarnará, encarnará em um corpo glorificado, como é o corpo de Jesus. Nós nos encontraremos. É meio confuso isso, mas uma coisa é certa: Ele vai voltar. Em quarto lugar, qual é o caminho que nos leva para o céu, para a glória? Qual é o caminho? Versículos de números 5 e 6. O Senhor diz: 5 e 6. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Tomé era, como o próprio Jesus disse, ele duvidava. Ele tinha suas dúvidas. E ele faz uma pergunta ao Senhor. E Jesus responde: eu sou o caminho. No verso 6. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Que nós temos que permanecer nele. Ele é o caminho. Que nós temos que andar com Ele e nele. Que nós temos que entender suas palavras e repetindo, suas palavras, elas têm que fazer em nós mudanças, tem que trazer, tem que mudar a minha forma de pensar, tem que transformar a minha vida. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo falando à igreja diz assim: será que nós vamos permanecer no pecado? Ou vocês estão pensando que devem permanecer no pecado? Não! Por quê? Porque o Espírito de Cristo habita em vós. O Espírito Santo do Senhor habita em vós. E o que significa isso? Que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. É uma ação conjunta. Você tem que querer, você tem que implantar dentro de você o desejo de agradar a Deus. O desejo de agradar a Deus, de não pensar mais como você pensa ou pensava, de não agir mais como você agia, de não tomar as atitudes. Antes nós éramos precipitados, antes nós andávamos como cegos, sem saber para onde ir, sem ter alguém para ajudar. Nós éramos espiritualmente assim. E o apóstolo Paulo está dizendo: será que vocês vão continuar pecando? Porque onde abundou o pecado, onde o pecado dominou, tem que superabundar a graça de Deus. É isso que nós temos que entender. Não adianta nós ficarmos sempre na mesma, não adianta ter o mesmo pensamento, não adianta ficar com a mente voltada para as mesmas coisas. Tudo está aqui, ó. Nós temos que entender isso, que o Senhor mexe com a nossa consciência, que Deus, que o Espírito Santo nos trata assim, e Ele quer que as nossas ações sejam mudadas, que os nossos pensamentos sejam mudados. É isso, queridos, que o Senhor tem falado conosco sempre, sempre. E eu quero fazer aqui não digo uma reclamação, mas uma observação. Às vezes eu quase subo aqui nesse altar, sabe? Falo e o Senhor usa, então não só a mim, mas muitas pessoas, entregando, falando e dando a direção e dando o caminho. E quando eu estou ali na porta, às vezes, algumas pessoas chegam para mim com os mesmos problemas. E eu falo: poxa, será que não valeu de nada a palavra? Será que não valeu de nada o louvor? Será que não valeu de nada a nossa reunião? A mente continua a mesma coisa. Eu sei que a situação está lá. Eu sei que o problema está lá. Eu sei que as coisas não se ajeitam de uma hora para outra. Isso é uma lei de Deus, porque tudo é processo. O deserto demorou 40 anos. Abraão esperou mais de 20 anos. Mais de 20 anos, uma promessa que Deus fez a ele.
quando ele estava ainda lá no caminho para a terra que o Senhor iria mostrar a ele, prometeu um filho, demorou mais de 20 anos, e ele olhando para aquela situação, olha para minha mulher, olha para mim, Senhor, quando que vai acontecer isso? E o Senhor prometendo, eu vou fazer de você uma grande nação. O que significa isso, queridos? Que nós temos que ter esperança. Nós não podemos perder o entusiasmo. E essa palavra, ela, na sua etimologia, ela significa ter Deus dentro de cada um. Nós não vamos perder esse entusiasmo. E eu concluindo aquilo que eu estava dizendo, às vezes eu saio aqui fora e a murmuração continua. E aquela falta de fé, aquele desânimo. Vocês lembram da hiena? Tinha o Lip e o Hard, a hiena Hard. Vocês lembram? Os mais velhos acho que vão lembrar. Às vezes eu passava a tarde toda vendo desenho, né? Aí eu lembro desse desenho. A hiena que falava assim: ó céus, ó vida, ó azar, nada vai dar certo. Lipe, isso não vai dar certo. E o outro todo entusiasmado: não, vamos lá, vamos fazer. Eu falei, eu disse, eu falei. Sabe, aquelas pessoas que não tem ânimo para nada. Você fala: gente, olha, vamos fazer, vamos. Ah, pastor, ó céus, ó vida, ó azar. Tenha fé em Deus, como diz a música do Raul Seixas, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Vamos permanecer. Sabia que a dúvida, não vou dizer a dúvida, mas a descrença, o desânimo é um pecado? A murmuração é um pecado? Vocês sabiam disso, né? Claro. E por que continuam murmurando? A murmuração é pecado. O que vamos comer, Moisés? Né, Isaac? Vou colocar você na escala todo domingo. Tá aí acordado aí, né? Sai do celular, ó. Eu quero concluir, queridos, que dizendo, né, que as preocupações, como eu disse agora, elas não podem arrefecer a nossa confiança em Deus. E nós temos que ter essa mente próspera, essa mente que aceita mudanças, essa mente que pensa de uma forma otimista, trabalhar isso dentro de cada um. É assim, sabe? Vocês se lembram de Caleb, quando nós pregamos aqui numa quinta-feira, né? Vocês se lembram de Caleb? Todos foram para o mesmo lugar. Os 12 foram para o mesmo lugar. Os 12 espias. Moisés disse: vai espiar a terra, vai lá. E 10 voltaram como a hiena. 10 voltaram como a hiena. Não vai dar certo, só tem gigante, isso e aquilo, eles são fortes, eles são preparados. Caleb diz assim: Moisés, é o seguinte, nós vamos conquistar a terra em nome do Senhor. Josué corroborou com ele: é isso mesmo, nós vamos conquistar, porque não é o homem que está mandando, é Deus. É Deus que está mandando, é o Senhor que está falando, coloca as mãos, não sou eu. É Deus que está dizendo: profetiza, fala palavras de bênçãos. Meu casamento está, não sei como vai acontecer. O Senhor está dizendo: profetiza.
Senhor é contigo. O meu filho está vivendo num período difícil, espiritualmente, materialmente. Profetiza na vida dele. Profetiza na vida dele. Vós sois nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Não se diminua. O Senhor diz assim, ó: eu dou poder a vocês. Aleluia. Eu estou dando o meu nome a vocês. Em meu nome expulsarão demônios. Aleluia. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos. Aleluia. E se vocês beberem alguma coisa venenosa, não vos fará mal, porque eu estou dando o meu nome e o meu sangue foi derramado lá na cruz do Calvário. Então vamos profetizar, vamos falar, vamos ter uma mente otimista. O Mário Quintana, poeta e jornalista brasileiro, ele falou sobre... Vocês sabem o que é o epitáfio? Epitáfio são escritos, né, que as pessoas colocam na lápide, né? Isso é o epitáfio. E Mário Quintana disse assim: eu vou querer colocar na minha lápide: eu não estou mais aqui. Eu não estou aqui. E o Mário Sérgio Cortella brincou dizendo: vou colocar a minha também. Na minha também. Eu também não estou. Isso é ter confiança na vida. Isso é pensar, porque nem a morte assusta. Nem a morte. A morte é algo que tem que nos trazer alegria. Eu sei que nós perdemos pessoas, isso traz saudade, isso traz algumas vezes tristeza, nós lembramos, mas ao mesmo tempo tem que trazer alegria. Alegria de saber que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Que os olhos, nenhum olho viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para mim e para você. A morte é uma bênção. E tem uma música do Titãs chamada Epitáfio. E eu peguei aqui alguns versos dessa poesia para terminar essa mensagem de hoje. Ele diz assim: olha, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, devia ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas tão pequenos, devia ter morrido de amor. Que bênção, né, irmãos? É assim que nós temos que viver, entendendo o Evangelho de Jesus, que quer só o teu bem, só o teu bem. E que as palavras que nós falamos hoje possam ficar guardadas no teu coração. Que o nosso Deus, Ele é galardoador. Ele está nos esperando. Ele está nos esperando. Mas enquanto isso não acontece, vamos viver para a glória dele. Eu quero te convidar a orar